Agora vamos à palavra em Romanos 12. Vamos retomar o estudo expositivo da carta de Paulo aos Romanos no capítulo 12. Passamos a fase difícil do 9 ao 11, mas agora a minha missão não está tão fácil assim não também. Romanos 12, 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor, na versão NAA. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, muito obrigado porque o Senhor já nos proporcionou estarmos aqui em Tua casa. Nós já oramos ao Senhor, nós já clamamos, nós já louvamos o Teu santo nome. E agora nós pedimos, Senhor, fale conosco, fale com a Tua igreja. Nós queremos ouvir a Tua voz e experimentar qual é a Tua boa, perfeita, agradável vontade. Muito obrigado por tudo. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. São só 2 versículos, mas você já recebeu um arquivo zipado? Que é um arquivo compactado, e quando você abre tem um monte de coisa dentro? É mais ou menos o que Paulo diz aqui. É uma transição. Ele deu dos capítulos 1 até o 11, muita doutrina, muita informação. E agora, nesta transição do portanto, ele quer mostrar aos crentes em Roma como agir. Vocês ouviram tudo isso que eu escrevi, agora vocês devem praticar. Então, a partir agora do capítulo 12 até a conclusão da sua carta, Paulo quer que os cristãos não fiquem mais estagnados, mas pratiquem o que eles estão aprendendo da palavra de Deus. E esse é o desafio para nós hoje também, né? Não sei se na escola você tinha aula teórica de educação física. Ou coisa chata, né? É bom já ir para a quadra jogar bola, né? Brincar. É mais ou menos isso. Só teoria não adianta. Precisa também de prática, precisa também de movimento. E interessante Paulo fazer essa transição e já começar com um desafio grande aos cristãos ali. Porque, lembram-se do contexto? Paulo está tentando colocar na cabeça de um judeu que a salvação não é exclusiva para eles e para um povo específico. Também dentro dessa salvação se encaixa os gentios, que eram os que não são judeus daquela época e nos nossos dias também. Então Paulo já teve um grande desafio em tentar explicar isso, a eleição, a justificação pela graça, através da fé. A gente vê isso nos capítulos anteriores, né? E agora, imagina ele diante de um judeu falando, mas cadê o templo para fazer os sacrifícios? E aí Paulo responderia assim, você. Ué, mas cadê o sacerdote para oferecer a oferta no altar do Senhor? E Paulo responderia, é você. Ué, mas cadê agora a oferta em si? Cadê agora o cordeiro? Aí Paulo responderia, é você. Que ideia diferente agora, né? Olha só que confusão mental acontecendo naqueles leitores da carta, naqueles ouvintes. Paulo então está falando, vocês devem oferecer o seu corpo como um sacrifício. Por quê? Porque já existe um sacrifício supremo. Agora não tem mais cordeiro para ser imolado. Não tem mais altar preparado. Não tem mais bacia para lavar as mãos. Não tem mais um sacerdote com aquela indumentária, né? E foi legal que a gente assistiu The Chosen recentemente, né? A imagem fica bem fresca em nossa mente, né? Naquele mercado cheio da bicharada lá, os animais, e aí o mercado todo alvoroçado. E a gente sabe que ali estava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como um sacrifício cabal, supremo, onde não precisa mais a matança. Agora precisa ser um sacrifício
vivo, um sacrifício contínuo. Então, nessa transição da doxologia, de que as maravilhosas sabedorias que Deus tem em sua palavra, em que culminam tudo em uma pessoa, tudo é por Ele, por meio dele e para Ele. Ele é Jesus, é o Cordeiro de Deus. Em Hebreus nós vemos isso. Em Hebreus capítulo 10, nós temos uma mensagem que explica isso tão clara. Hebreus 10, a partir do versículo 8, diz assim, vai ser projetado: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Num segundo momento acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que nós temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus, de uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Mas Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Ele está à destra de Deus, sentado no trono em majestade, porque Deus ofereceu o sacrifício perfeito. O cordeiro sem mancha, sem mácula, foi oferecido. E agora você pode participar disso. Agora você sim é aquele que se oferece baseado no que Jesus fez. Em nenhuma outra religião há isso. Sempre que você ver uma religião, primeiro você faz alguma coisa à divindade, né? Com D minúsculo ali, e depois você recebe o benefício. Correto? Primeiro você faz uma oferta, ou você faz uma ação, e depois você provavelmente vai receber alguma coisa em troca. Mas no cristianismo, é Deus que toma a frente. É o Cordeiro que se entrega voluntariamente, como aquele que vai para o matadouro sem murmurar, mas ele se entrega por amor a nós. Só na vida cristã há isso. Primeiro Deus fez no passado e agora a gente faz também. Então, o que te motiva na vida cristã? Se tornando uma forma prática. Você obedece a Deus porque tem medo do que Ele pode te fazer? Ou por amor ao que Ele já fez? Consegue entender a dualidade? Porque se a tua vida é baseada no medo, na imposição, isso vai durar pouco tempo. Toda religião que é baseada no medo, naquela afronta, naquela coerção, tende a ter vida curta. Porque nenhum ser humano consegue viver todo o tempo com medo. Verdade ou não? É desgastante. Você está toda hora preocupado, atento, vigilante de que algo ruim possa acontecer. Deus passa a ser então o CET, o marronzinho, que está lá anotando o que você vai fazer de errado para falar: ah, te peguei, agora você vai sofrer as consequências. Não, toda a obra de Cristo já foi feita na cruz. Todo o teu pecado, do passado, do presente e do futuro, já foi pago, amém? Essa é a liberdade que o cristão tem em Cristo, de confiar que o sacrifício dele remiu o povo. Então, você não se oferece mais pelo pecado que você comete. Você oferece como uma oferta de gratidão a Deus. Porque você não precisa mais pagar pelos pecados, já está pago. Coloca isso na tua cabeça. Para de viver com medo. Para de viver com acusação em tua cabeça. Se livre disso. E a gente precisa obedecer, porque a obediência não é só porque Paulo está
rogando, implorando, abrindo o coração aos crentes ali. Não é porque você está com dó de Paulo, porque ele diz que ele roga, ele apela para você. É porque Deus já fez tudo por você e você obedece, porque o caminho da obediência já nos traz os benefícios. Não é porque nós obedecemos agora, é que nós vamos colher no futuro. Entende? Não é porque nós obedecemos agora que só teremos uma vida plena na eternidade com o Pai. Ao contrário disso, a vida cristã tem que ser uma vida vivida em plenitude, em alegria, em completude. Deus não te chamou para um espírito de medo, ao contrário, de fortaleza. Eu queria colocar uma frase aqui, eu queria saber quem vai descobrir. Muito bem, mas o filho do rei ordenou que ela fosse chamada. Entretanto, interveio a madrasta e disse: "Oh não, ela não. Ela é muito suja para se apresentar." Alguém sabe quem disse isso? A madrasta da Cinderela. Me perdoe, irmãos, pai de menina é assim mesmo, assisti muito filme de princesa, né? Mas para minha defesa aqui, essa daqui é do livro dos irmãos Grimm, então é mais raiz, sabe? Não é tão Disney assim. Mas o que eu queria chamar a atenção dessa história é a mãe da Cinderela, quando está lá enferma, moribunda, já no leito de morte, ela diz a Cinderela: "Seja forte e gentil." A gente já ouviu isso várias vezes, né? Parece que em outro livro, já deve estar em domínio público, mas lá em Josué, acho que você já ouviu isso, né? Seja forte e corajoso. Não vive mais com medo. Não vive mais com o que o pecado pode te trazer de consequência, mas tenha uma vida de santidade, em gratidão, em obediência ao Senhor, porque obedecer já é o caminho do benefício, não é o resultado de uma vida assim. Jovens, obedecer parece ser difícil. Adolescentes, eu sei que é chato, né? Não poder ir nos lugares que você quer, mas a vida de obediência é uma vida que te liberta e te previne de vários temores futuros. O mandamento 5º ainda não foi atualizado, né? Não teve um upload na Bíblia para ela ser atualizada. O mandamento 5º ainda continua sendo: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e tenha vida longa aqui na terra. Então a honra em obediência já é o benefício. É mais ou menos assim, uma figura de você tirando a sua coroa e entregando aos pés daquele que merece. Porque a honra não é tua, a honra é dele. A honra é do nosso Senhor. E você faz isso então em obediência. Então esse contraste entre o sacrifício de animais no passado e agora um sacrifício vivo nos mostra que ele tem que ser constante. Não é uma vida que você faz de domingo e no outro intervalo do domingo. É uma vida diária, né? É uma vida de sacrifício, que é a palavra morte, e a palavra vida de entrega. Você se entrega à morte. Você vive a morte. Difícil de explicar essa dualidade. Mas presta atenção como fica mais claro quando você lembra daquele versículo aqui. Aquele que quer vir a mim, aquele que quer me seguir, tome sua cruz, negue-se a si mesmo diariamente. Não se esqueça disso, dessa palavra. Diariamente. E siga-me. A vida cristã, então, envolve uma entrega. Uma entrega em vida. E não pode ser qualquer entrega. Paulo qualifica qual que é esse tipo de sacrifício. É um sacrifício santo, que agrada a Deus. E o Deus que você serve é um Deus que se
contenta com qualquer coisa? Responda-me se é Deus que qualquer oferta o agrada ou tinha-se os requisitos para que a oferta seja entregue. Sem mancha, sem mácula. Nós tivemos aqui uma aula no domingo passado de Páscoa, não foi? Que oportuno, quem não viu, perdeu e pode ver no YouTube agora. Mas não perca, porque é bom estar aqui presencial, amém? Só que, aqui imagine você com um cordeirinho na tua casa. Aquele petzinho tão fofinho, né? Uma semana, as crianças brincando, aquela briga. Não, hoje vai dormir comigo. Não, hoje é comigo. Não, aquilo. Você pega um apego por aquilo, não é? Depois eu vou fazer um parênteses mais. Essa vida pet aí tá um pouco abusiva, né? Já tá até muito exagerado. Mas quem anda mais de perto comigo sabe que eu amo cachorro, que eu gosto e tal. Mas imagina um apego que você pega de uma semana ali. Depois você tem que, como pai, né? Daqui o cordeirinho. E agora a gente vai sacrificar. Não, 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 por favor, não. Um pouco e ainda me terão. Mais um pouco e não me verão mais. Só que agora Ele está eternamente em nossos corações. Ele já se entregou. Você deve se entregar também, sem reservas. E olha só mais uma comparação entre aquele sacrifício de oferta. Um animal daquele puro, limpo, era caro, não era? Era custoso uma oferta que agrada a Deus. E o que você tem entregado? O que tem te custado a vida cristã? Eu pedi a ajuda do Tim Keller para explicar um pouco isso, que ele diz que a oferta queimada, na qual se sacrificava um animal valioso do rebanho, ele tinha que ser sem defeito, santo e sem mácula. Por quê? Um animal desses era caro. Indicava que tudo que você tinha estava à disposição de Deus. Que você não oferecia as suas sobras. A oferta sempre era queimada por completo e representava total consagração e devoção a Deus. Ser um sacrifício vivo é estar à disposição de Deus por inteiro. Significa se dispor ativamente a obedecê-lo em qualquer coisa que lhe diga em relação a qualquer área da vida. E passivamente estar disposto a agradar a Deus por tudo que Ele envia em qualquer área da vida. Outra maneira pela qual Paulo transmite a ideia de totalidade ou integralidade, exortando os leitores que ofereçam o próprio corpo. Isso devia ser surpreendente para os leitores greco-romanos, criados para crer que o corpo era negativo e mau, e que a espiritualidade envolvia o cultivo da mente e da alma. Paulo afirma que Deus não deseja uma adoração voltada só para dentro e abstrata, mas prática e completa. Quer que lhe demos tudo que fazemos. Não devemos oferecer as sobras. Explicativo, né? Deus não quer você só um pedacinho, só uma área da tua vida, só um dia da semana. Ele quer você do jeito que você é, por completo. Uma oferta viva, inteira no altar. Isso é se consagrar a Deus. Se consagrar, se entregar a Deus. A gente não fica falando muito aqui das palavras em hebraico e grego, mas é mais ou menos a ideia de soltar. O que você solta, você não tem mais como. Você tem soltado o controle da tua vida nas mãos do Senhor? Como tem sido a tua oferta no altar? É para a gente pensar e assim, tomar uma decisão prática. Esse é o convite que Deus faz através da inspiração de Paulo. Se entreguem a Deus.
como resposta às misericórdias dele. É um Deus bondoso. Não é um Deus que nos paga pelo que a gente faz. Que se fosse assim, se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já estaríamos consumidos por tua ira. Mas ele age com graça. E é como nós devemos agir também, com graça, com misericórdia. E é tudo por ele, para ele. É a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, as nossas vontades, os nossos pensamentos. Tudo que é em nós, o nosso fígado, intestino, as nossas entranhas diante de Deus. É tudo queimado no altar do Senhor. E quando a gente perdeu isso, irmãos, quando a gente perdeu esse senso litúrgico de servir a Deus com tudo, quando a gente perdeu essa ideia de comunidade, porque percebam que Paulo diz que esse é o vosso culto racional. Ele está falando sim a indivíduos, é você na presença de Deus, mas você olha para o lado e vê o teu irmão também, porque ele está falando que é um culto racional, não é algo individualizado para adoração. Perceba também que nos próximos capítulos de Romano 12, Paulo vai falar sobre os dons espirituais, sobre as mutualidades, ou seja, para amarmos uns aos outros, perdoarmos uns aos outros. Então não é algo individual. E quando nós caímos nisso, irmãos, de achar que o culto é para nossa própria satisfação, então a gente procura igrejas que nos façam se sentir bem, como uma emoção, achando que o culto é para agradar o nosso coração e não o coração do Pai. Né? Se tiver clima escurinho, luz baixa, mais gostoso ainda, né? Para dar mais sensação. Da onde a gente tirou essa ideia? O culto público é uma liturgia que você serve ao outro em amor a Deus. Liturgia significa isso. Esse culto é gestos, palavras que são utilizadas para o serviço, para um ofício público que você faz a alguém ou para alguém. Por que a gente perdeu esse senso, então? A gente acha que o culto é só aqui na igreja, né? A gente limita a nossa liturgia como algo que a gente faz de domingo de manhã. Não, agora sim é para Deus a minha vida. Agora sim, essas 2 horas que eu vou passar no máximo, e se atrasar eu já começo a ficar meio preocupado. Essa horinha aqui é para Deus. Mas e a semana? É só aqui na igreja? A Tish Warren, em seu livro Liturgia do Ordinário, vai falar muitas ações do dia a dia dela. É um livro muito legal para você perceber isso. Né? Acordar de manhã, tomar um café, dirigir, perder a chave do carro. Tudo é litúrgico. São ações. E você então pode sim ou não reconhecer a Deus nelas. Mas lá pelas tantas, num dos capítulos, ela vai falar sobre a Tish Warren. Ela é uma cristã da linha anglicana, da igreja cristã anglicana. É uma estudiosa, teóloga da palavra. E ela, dentro da liturgia anglicana, ela diz que tem a pausa para passar a paz. É mais ou menos o que a gente fez aqui. Quando a gente fala, não, olha para o teu irmão que está do seu lado, cumprimenta, dá aquele abraço, né? Aquele aperto de mão. Só que é um pouco além. Vai mais do que um abraço meio sem jeito de lado. É você olhar para o irmão e dizer a paz. É você conversar com o seu irmão, muito baseado no que Jesus diz que antes de entregar a tua oferta, vá com teu irmão e resolva ali os conflitos. E ela teve que parar ali na celebração e conversar com o seu marido por algo que tinha acontecido no caminho da igreja. Perceba então como a gente perdeu um pouco da liturgia de olhar para o irmão que está ao lado, não naquela coisa,
Diga para o seu irmão que está do seu lado que ele é uma bênção. Não é isso, essa forma mecânica ou essa forma fria. É você perceber e prestar atenção de quem está do teu lado. Então, me chamou a atenção esse passar a paz antes da ceia que eles têm no momento da mesa, quase que toda a celebração. Interessante como a gente perdeu muitas coisas. O confessar uns aos outros. Porque a gente não confia em ninguém mais. A gente vive com medo do que o outro vai pensar, do que o outro vai falar. E a nossa vida cristã, então, fica aprisionada, mesquinha, pequena, quando a gente perdeu o senso de liturgia como um culto de comunidade, né? E aí a gente acha que vir à igreja é o que resolve, né? E aí a gente já faz igual o River Raid. Quem aqui já jogou River Raid? Pode pôr a foto aí, né? Então, você vai lá na igreja, passa no combustível, e vai para a vida, e depois vai para a igreja, vai se abastecendo ali. Não é? A vida cristã não é um momento, irmãos. Ela é diária. Você vem aqui não para se abastecer, mas você vem aqui para adorar ao Senhor. É tudo para Ele. É por Ele e é por meio dEle. Você serve a Deus servindo ao teu irmão. Então não vem aqui só para receber, vem aqui também para dar. Há mais alegria em dar, em doar, do que em receber. Isso não fui eu que disse não, viu? Quando a gente passou por isso, quando que a sociedade mudou de percepção de comunidade, de se preocupar com o outro, para um pensamento egoísta, narcisista. Quando isso passou? Tem um autor que eu gosto bastante. Na verdade, ele tem sido citado por o Ricardo de Carvalho, que eu gosto muito também das palestras, das pregações. Ele é um pastor. Esse Carl Trueman, ele é um teólogo também. Ele é um estudioso, PhD, professor. Ele é inglês. E ele me ajudou um pouco a entender e chamou a atenção em seu livro A Ascensão e Triunfo do Self Moderno. Como entender um pouco a nossa sociedade atual como um resultado do modernismo. As coisas não eram assim. E lá pelas tantas ele diz que se perguntasse para o vô dele se ele tinha satisfação no trabalho. Primeiro que o vô dele nem ia entender muito bem essa pergunta, né? Porque tinha que trabalhar, não tinha essa de escolher trabalhar ou não. Entende? Então, se ele provavelmente entendesse a pergunta, ele ia dizer: o meu trabalho me dá sustento para eu trazer alimento para a minha família? Se sim, sim. Mas já 2 gerações depois, Carl Trueman vai dizer: mas se perguntassem a mim se eu tenho satisfação no trabalho, como eu tenho. De ver, ele é professor, né? De ver um aluno aprendendo, ou tendo alguns insights, ou se empolgando com o conteúdo. Sim, eu tenho muita satisfação nisso. E aí ele vai mapeando algumas ações da sociedade com a revolução industrial, revolução sexual, a tecnologia, pensamentos filosóficos. Ele cita muito Rousseau, Karl Marx, Freud. E aí essa mistura toda, essa salada, o que gera? Gera uma sociedade terapêutica. Ele diz o homem terapêutico, é que não pode sofrer nenhum tipo de insatisfação. Viver em comunidade? Jamais. Por quê? Porque você é bom, a tua alma é boa. O que te corrompe é a sociedade. São os outros, o problema é o outro.
E você pode ter o impulso sexual, né, misturando com Freud, que você quiser. O importante é se satisfazer. Parece ou não com os dias atuais? Não temos mais envolvimento, irmãos. Não sente mais o cheiro de ninguém. É tudo por mensagem, né? Não tem mais encontros. É tudo para se satisfazer. Então ele vai dizer que isso influenciou a educação. O que as nossas crianças, adolescentes, jovens, e se você está em alguma faculdade, está enfrentando. Se educar é simplesmente permitir que o indivíduo seja ele mesmo, livre de pressões externas para se conformar a qualquer realidade maior, então o indivíduo é rei. Está projetado, né? Ele pode ser o que ele quiser. As chamadas verdades externas ou objetivas são simplesmente construções concebidas pelos poderosos para intimidar ou prejudicar os fracos. A classe operária é a que sofre sempre. Derrubá-las e assim derrubaram a noção de que existe uma grande realidade perante a qual todos somos responsáveis. Seja da polis, significa cidade, né? De alguma religião ou da economia, tornando-se o objetivo central das instituições educacionais. Elas não devem ser lugares para formar ou transformar, mas sim em lugares onde os alunos possam atuar. O triunfo da terapêutica representa o advento do indivíduo expressivo, como o tipo normativo de ser humano da relativização de todo significado e verdade ao gosto pessoal. É mais ou menos assim. É a tua satisfação que importa. Você pode ser o que você quiser. Então, nessa sociedade é comum se ouvir, né? Que eu sou um homem no corpo de uma mulher, ou eu me sinto uma mulher no corpo de um homem, né? E aí, obrigado. E aí depois você vai no esporte. Um homem lutando contra uma mulher. E a gente acha isso normal. A gente não, né? Pelo menos não deveria, né? Então perceba que esse sistema em que Paulo fala que a gente não deve se amoldar é um sistema mundano. E aqui a palavra mundo não é o globo terrestre, mas é esta organização que faz e planeja tudo contra os princípios da palavra de Deus. Então, qualquer indivíduo que está amoldado a esse sistema está recebendo isso, sendo bombardeado. Você não pode receber pressão. No trabalho, qualquer movimento que te insatisfaça, você deve trocar. E a sociedade vai caminhando assim. Isso está entrando dentro das igrejas, essa cultura da satisfação própria. Então, o convite que Paulo nos dá é oferecermos a nossa vida como um sacrifício vivo que demonstra que viver para Deus não é agradar a si mesmo, mas é agradar aquele que nos amou primeiro. Esse é o convite de todo o cristão. Esta é a adoração que você faz como um culto racional. As pessoas vão tentar não só combater a sua fé, mas vão querer ridicularizar a sua fé. Vão querer que você seja menosprezado por crer em um Deus que morreu na cruz, mas ressuscitou. Não vão achar que isso é apenas loucura. Vão debochar de você. Mas seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. Porque ele venceu esse sistema mundano. E para continuar aqui, a gente precisa ter um culto racional.
Porque não é só teologia, é prática, correto? Mas prática sem entendimento. Prática sem entendimento é um fanatismo. E a gente não quer ser fanático. A gente quer ser uma oferta viva, inteira. A gente não quer fazer coisas sem entendimento. Porque crer é também pensar com lógica. É provar e ver de que Ele é bom. E é uma fé racional e espiritual. Não é um tiro no escuro. Não é um passo no vazio. Mas é algo que se concretiza em Deus. Então não sejam amoldados a esse sistema, a essa forma de pensar mundana que vai te pressionar para você ceder. As pressões vão ser muitas. Não se amolde para caber na caixinha, né? Vou falar aqui para as jovens, as Cinderelas. Não vista qualquer sapatinho. Não tente se encaixar nos padrões mundanos de qualquer oferta de príncipes aí. Jovens, não ache que qualquer oferta é a vontade de Deus para a tua vida. E aqui já é uma transição em que Paulo diz que primeiro você se entrega e depois você experimenta. Primeiro você se doa a Deus, depois você vai usufruindo da vontade dele. A vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Mas você não deve se amoldar a esse mundo, você deve renovar a sua mente, se transformar, pensar diferente, como um judeu, como um grego, romano, tinha que mudar o seu pensamento sobre o que era culto, sobre o que era religião e sobre quem era Deus. Você também deve mudar isso. Você também deve agora pensar biblicamente, ter uma vida que responde não pelo que você foi ensinado no mundo, mas pelo que você aprendeu do próprio Deus. E a tomada de decisões, ela é muitas vezes automática, irmãos. As nossas decisões, né, o nosso córtex frontal, aqui os pessoais que são da área da ciência, da medicina, vai saber que o nosso cérebro muitas vezes toma decisões que já estão automáticas. Você não para muito para pensar, né? Um exemplo básico aqui, não acontece muito, né? Mas quando a esposa briga com o marido, é uma hipótese, tá bom? E aí ele vai pensar assim, poxa, a Bíblia fala que eu tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. E Cristo amou a igreja de forma sacrificial. Então, juntando com essa matriz que Paulo nos deu de que nosso culto ele é um sacrifício vivo, então eu não vou brigar, eu vou me oferecer voluntariamente. Tá bom? Mais ou menos assim, entende? Então agora você vai tentando tomar decisões conforme a palavra, né? Você vai tomando decisões. E aí você vai aprendendo a experimentar em obediência à vontade de Deus. Paulo, o apóstolo, em Filipenses 3, 13 a 16, vai dizer assim, irmãos, quanto a mim, não julgo já haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este mesmo modo de pensar. E se alguma coisa de vocês pensam de modo diferente, também Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Está claro aqui que Paulo está falando sobre a maturidade e sobre buscar a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é soberana. Só que é difícil explicar somente que a vontade de Deus é soberana, né? Como Jó diz, eu sei que tudo podes
e que nenhum dos seus preceitos pode ser frustrado. Ok. Mas quando acontece alguma coisa ruim, como explicar que Deus está envolvido nisso? Não é? Quando o pecado toma à tona, se levanta, como explicar isso? Então a vontade de Deus, ela pode ser explicada de duas formas. A vontade de Deus como um plano soberano. Em 1 Pedro, vai dizer, porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticarem o mal. Então presta atenção nessa comparação da vontade de Deus. É melhor você sofrer por fazer o bem do que ceder à tentação e praticar o mal. Mas Deus quer que seus filhos sofram? Claro que não, né? Então como explicar isso? Que a vontade de Deus ela é soberana? Porque você tem que crer que aquele que te instrui a você seguir pelo caminho estreito, pelo caminho da obediência, é aquele que vai te suster, mesmo na situação adversa. Mesmo se você sofrer um dano, Deus estará contigo. E Ele é soberano, Ele não perdeu o controle. Então, coisas ruins podem acontecer com você. Mas Deus ainda está contigo soberanamente, te sustentando, te acompanhando e muitas vezes te carregando. É isso que a gente entende como se você no emprego, no seu trabalho, tem que dizer um não para uma proposta ilícita. E isso muitas vezes vai te custar o emprego se você aplicar essa palavra de 1 Pedro. E falar não. Provavelmente, e essa ilustração nem é minha, tá? É do John Piper, do Designing God. Ele tem várias pregações sobre Romanos 12. E só esses versos 1 e 2 deu 6 vídeos. Então imagina eu nesse pouco tempo para tentar explicar tudo. Tá? Mas vamos lá tentar dissipar isso. Então perceba, se no seu trabalho você fala um não por se posicionar com princípios da palavra de Deus, por não querer sonegar, não querer mentir, não querer praticar o mal, e você recebe o mal em recompensa, pode ser sim uma situação complicada, mas não é a sentença final, porque Deus está contigo. Ele é o Deus soberano que vai cuidar de você. E você vai experimentar a boa e perfeita vontade dele. Porque você está cumprindo a vontade dele. Você não está se desviando. Então pode dizer não a qualquer oferta que não vá de acordo ou ao encontro do que Deus te espera de você como um cristão que entrega uma vida santa e agradável a Ele. Diga não, com coragem, com gentileza também, muitas vezes, mas com coragem. Porque se não for assim, como você vai mostrar diferença desse sistema mundano? Como? Se não formos diferentes em nossa entrega a Deus. Então a vontade de Deus que elas são reveladas como soberanas, que ninguém pode mudar, nem o Cristo, quando disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não é a tua satisfação que importa, é a vontade de Deus que é soberana sobre tua vida. Se entregue a ela. E mesmo que você tenha que passar pela cruz, Ele está contigo. Ele promete que você vai estar com Ele todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, tomando a sua cruz diariamente e seguindo a Jesus. E em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e capítulo 5, Deus dá, ali através de Paulo, 2 mandamentos de sua vontade revelada. A primeira é
Orem sem cessar. Você ora todo o tempo? Não, eu também não. Deveríamos, correto? É uma vontade de Deus, mas muitas vezes a gente pisa na bola. E a segunda é: em tudo busquem a santificação, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, uma vida de oração e uma vida de santidade é vontade de Deus. E em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para você. E aqui a coisa pega. Sabe aquela síndrome de Mutley, de reclamar de tudo? Se você murmura, você está fora da vontade de Deus. Porque se a vontade de Deus é uma vida de gratidão, quando a gente acha assim, Deus, não está muito certo isso daqui não, eu faria diferente. Entende? A gente está saindo da vontade de Deus. O caminho para entender a vontade e experimentar a vontade de Deus é uma vida de gratidão e de satisfação nele. Não é uma satisfação própria, é uma satisfação nele. E para finalizar, eu queria fazer essa oração junto com você. Somente pela renovação da sua mente, das coisas velhas que já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando você vive essa realidade de novidade de vida, aprendendo na palavra a tomar decisões que agradem a Deus, a viver em comunidade, não só se satisfazendo a si mesmo, mas servindo, entregando-se tudo e não as sobras, nem que seja uma moedinha no altar, nem que a tua vida seja o dedinho mínimo. Para Deus é importante. Você faz parte de um corpo e tua completude pode ser o dedinho como um dom espiritual que fortalece todo o corpo. E nós cantamos aqui: faça a tua vontade através de nós, venha o teu reino. Nós somos os teus pés e as tuas mãos. A igreja tem que ser os pés e os braços do Senhor, para servir ao outro, para mostrar diferença na realidade dessa mundanidade que te pressiona a falar sim para o pecado. Mas o convite é: seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. E ore como Davi no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque em Cristo nós temos novidade de vida. Nós não vivemos mais em nossos próprios pensamentos que são longe do Senhor e não te agradam, ó Pai. Mas nós podemos agora viver de forma que agrada ao Senhor. É uma forma santa, é uma forma que se entrega sem reservas. E nós queremos isso, ó Pai, a partir de mim. Se entregar em teu altar. Não para uma vida de domingo, mas para uma vida inteira em tua presença. Seja no levantar, no caminhar e no deitar-se. Seja tudo para a glória do Senhor. Nos dá um coração puro, ó Pai, e renova em nós um espírito inabalável, que vence o medo, que vence o pecado, e que faz tudo por Ele, por meio dEle e para Ele, para Jesus. Assim nós oramos. Amém.